dei aqui um título, na verdade, para esse momento nosso aqui, liderar em cenários incertos, projetar, planejar e lidar com pessoas. Na verdade, esse projetar, planejar também para chamar um pouquinho a atenção de vocês, né, para que vocês tivessem interesse para a gente conversar um pouco mais em como a liderança afeta, né, diretamente os arquitetos. Imaginem vocês, né, que trabalhando, por exemplo, em escritórios, com compartilhamento de informações, tendo que ser criativos, né, a arte de liderar, então a qualidade nesse relacionamento humano, ele afeta diretamente a qualidade dos serviços que são prestados e, por consequência, também os resultados, né, que é o que nós sempre falamos aqui, a arte de liderar, a arte de motivar pessoas, que eu falo um pouquinho também sobre essa questão de motivação, né, que eu acredito, eu falo bastante sobre liderança e motivação, mas a motivação ela é interna, né, você tem que querer ser motivado, então costumo falar bastante também sobre incentivos que levem à motivação. Mas a partir disso, né, eu preciso sim liderar, porque eu estou preocupado com os meus resultados, com os meus objetivos, e quero que todos caminhem da mesma forma. É como você enxerga a liderança, né? O que para você é um líder? Há um tempo atrás as pessoas acreditavam, né, em liderança inata, então a pessoa já nasce para liderar e hoje nós sabemos que não, né? A liderança é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, pode e deve, na verdade, né? Então, como você enxerga a liderança? A segunda, acredita na frase, manda quem pode, na frase, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Vou falar um pouquinho também dessa frase com vocês daqui a pouco. A terceira, você pensa que ser líder é apenas ser responsável por um grupo de pessoas? E a última, o que é você, chefe ou líder? Então, por exemplo, num escritório de arquitetura, se não houver troca, não tem criatividade, não tem qualidade no trabalho. Então, é importante ter a troca, é importante saber se relacionar, ser espelho, né? Mas também se inspirar em alguém, e é por isso que a gente fala na liderança consciente, e uma habilidade que é possível ser adquirida, no autoconhecimento, a gente fala muito no autoconhecimento e na automotivação. Então, quando eu quero me automotivar, eu preciso também me conhecer. Então, todo líder, ele precisa se autoconhecer, né? A gente não pode confundir um líder com um super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha, eu costumo sempre falar isso. O líder é uma pessoa que erra, que acerta, tá? Ele está disposto, sim, a dar bons exemplos, mas ele também erra, né? É um ser humano como qualquer outro. Então, a gente precisa, sim, ter essas habilidades, né, sempre desenvolvidas, sempre essa questão do autoconhecimento, da empatia, por isso que a gente acaba vendo essa questão das habilidades todas as vezes que nós estudamos a liderança, exatamente para se ter essa, na verdade, essa estrutura, né, bem desenhada do que um verdadeiro líder faz e deixa de fazer. Então, não é também aquela pessoa que sempre vai estar acertando, né? A gente vê muito isso, uma cobrança muito grande, principalmente aí na internet, tem toda uma cultura de cancelamento. Então, as pessoas acabam olhando, criando, né, seus próprios líderes, e quando aquela pessoa faz alguma coisa de errado, nossa, mas eu queria me espelhar naquela pessoa, e ela errou em tal coisa. Então, todos nós erramos, né? Primeiro ponto é esse. E o líder, ele também precisa conhecer e se reconhecer como um ser humano, né? Então, ele vai ter erros, vai ter acertos, e sempre pensando nessa questão dos bons exemplos. Essa questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Acabou ganhando realmente uma fama, porque antigamente algumas empresas trabalhavam com um poder chamado poder coercitivo, que é um poder baseado em punições. Né? Então, se eu não faço, eu posso ser demitido. Se eu não faço, eu posso ter um desconto no meu salário, sempre a partir de punições. Então, eles acreditavam que o profissional ele trabalhava motivado a partir de punições. E por isso que essa frase acabou virando aí, né, uma frase popular, às vezes as pessoas brincam com ela, mas ela teve realmente uma origem em uma situação muito complicada, né, em um momento muito complicado,
em que muitas pessoas não tinham voz. Eu sei que hoje ainda, né, nós temos algumas empresas que trabalham dessa forma. Quando eu falo com os meus alunos, sempre tem algum que fala, mas existem empresas que ainda trabalham dessa forma, sim. Mas hoje o conhecimento é muito maior, a preocupação com resultados é muito maior, com o ser humano. Então, quando nós conseguimos visualizar isso, né, que o ser humano, né, aquele meu profissional, ele tem todas as suas fraquezas ali relacionadas que precisam ser trabalhadas para que ele consiga se sentir motivado e para isso produzir, a gente começa a repensar muito essa questão do tipo de poder que eu vou ter dentro da minha empresa. Eu costumo falar que existem líderes, né, formais e líderes informais. Às vezes vocês estão, por exemplo, na sala de aula e o professor pede para fazer um trabalho e monta um grupo. Né? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Internamente ali, vocês escolhem um líder. Né? Na empresa, às vezes eu tenho um coordenador, né, um supervisor, só que eu acredito mesmo, eu confio, me espelho em um outro profissional. Ele acaba sendo, às vezes, um líder informal de um grupo. Isso acontece muito. Tá? Então, eu não preciso ser um responsável por um grupo de pessoas. Aquelas pessoas se espelham em mim, eu acabo me tornando um líder, acabo me tornando ali uma referência. O líder, ele caminha junto? Sim. Ele é espelho, ele incentiva, só que é muito mais do que um chefe. Eu trouxe até uma figura aqui, porque muitas vezes essa figura, né, do chefe, ela acaba trazendo uma pressão muito grande, uma sobrecarga muito grande, diferente da questão do líder. Então, o líder, ele sim, ele precisa estabelecer metas, ele também é cobrado por resultados, só que ele anda junto com o seu grupo de trabalho, né, com as suas pessoas, com a sua equipe, na verdade, com aqueles profissionais. Então, se você está, por exemplo, em um escritório de arquitetura e tem aquela figura do chefe, né, qual é esse conceito aqui quando a gente fala em liderança? Então, o chefe ele tem uma autonomia, sim, só que ele acaba distribuindo, né, delegando ali tarefas. E o líder não. Ele abraça, né, a causa. Eu, inclusive, gosto de um slide que eu não coloquei nessa apresentação, mas agora falando de chefe e líder, né, é um quebra-cabeça em que mostra a figura do líder, né, como uma peça-chave, só que ele também faz parte, ele também monta aquele quebra-cabeça, ele não dita somente o que precisa ser feito, né, ele não só cobra o resultado, ele também participa de todo o processo. Ele quer acompanhar, ele quer estar junto com a equipe dele. A questão da liderança, ela precisa sim ser atualizada, modificada. Muita gente fala assim, nasceu para ser líder, ou ele já é líder há 20, 30 anos na empresa, como que alguém chega agora? Como que a gente vai mudar isso? Então, as informações, né, elas estão chegando com uma velocidade enorme, então a gente não tem como continuar da forma que estávamos. Então o líder precisa sim se reciclar, precisa sim se atualizar, né, mudar algumas rotinas, práticas de trabalho, sempre pensando de forma agregada, coletiva, né? Como que eu vou aguçar, por exemplo, a criatividade dos meus colaboradores, né? Que é o caso de vocês, que vocês vão precisar estar sempre preocupados com essa questão da projeção, da criatividade, né? Porque não adianta só colocar pressão, né? Eu preciso também trazer um pouco dessa questão humana, né? Conhecer um pouquinho mais a minha equipe e para que eles possam, né, retribuir e serem motivados. Liderar significa possuir a capacidade e o discernimento para comandar pessoas. Isso é muito mais do que os chefes sabem fazer. Então, as pessoas são motivadas pelos bons exemplos, né? Eu coloquei aqui a questão do exemplo, porque não adianta, né, você ter lá aquela pessoa dizendo o que você precisa fazer, estabelecendo metas, a cada dia criando uma meta diferente, às vezes são metas que você não consegue alcançar, né, o que já acaba tornando aquele trabalho um pouco mais árduo. Eu sempre falo sobre isso. Vai estabelecer metas que possam ser alcançadas e depois a gente começa realmente a aprimorar. Quando você, né, não tem
essa noção do que eu posso pedir, vou aumentar o volume de trabalhos, eu tenho sim que trabalhar com metas maiores, estou sendo cobrado por isso, aquele profissional ele não vai te dar o retorno. Às vezes ele olha e fala, não, eu não consigo e nem vou tentar. São metas inalcançáveis. Não estou me sentindo motivada nesse ambiente de trabalho. Então, às vezes a gente acaba tendo, né? Vocês, às vezes, já até se depararam com essa situação. Vai em determinado local comprar alguma coisa, ou né, adquirir um determinado serviço, e aí sempre que você chega, são profissionais diferentes. Isso quer dizer que, às vezes, aquela empresa ela tem uma rotatividade muito alta, os profissionais não conseguem ficar ali. Então, o que será, né, que está prejudicando essa empresa? A gente sabe que rotatividade alta de profissionais prejudica muito a qualidade, né, dos serviços que são prestados, dos produtos, enfim. Então, existe essa preocupação, né, tem que ser guiado, sim, no exemplo, mas precisa também ter uma postura, um comprometimento. E aí uma pergunta que eu achei muito interessante, até pesquisei para colocar, porque quando a gente fala sobre isso, às vezes tem gente que ainda pergunta, mas precisa ter líder? Talvez eu possa trabalhar no setor, por exemplo, que não tem um líder. Né? Todo mundo vai trabalhar com as responsabilidades do que tem que ser feito. Né? É preciso ter esse líder? Sim, né? Em muitos locais, o líder é quem vai realmente colocar uma energia ali, é quem vai envolver as pessoas ali para que alcancem os resultados, os objetivos da empresa. O que eu preciso aqui, por exemplo, para despertar a criatividade dessa equipe que eu estou sentindo que eles estão essa semana, por exemplo, um pouco mais tristes ou estão totalmente desmotivados ou estão ansiosos com algum evento, alguma coisa que vai acontecer. O que eu preciso fazer para trazê-los para a realidade? Às vezes acontece isso. Eu tenho que conversar com aquela equipe e trazê-los para a realidade. Eu sei que vocês estão passando por um momento complicado, mas é preciso ter foco. Então, sempre chamando a equipe para o verdadeiro objetivo ali relacionado. Né? Então, é preciso, sim, ter um líder, mesmo que seja um líder informal, tá, pessoal? O líder da atualidade. Por quê? Que fala o seguinte, faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo, que é outra frase bem popular, né? E essa frase, esse ditado popular, ele não se aplica mais à nossa realidade, né? À nova geração. Vocês não se sentem convencidos com essa frase? Sentem? Então, se vocês têm um líder que faz o oposto de tudo que ele pede para ser feito, e aí você pergunta, mas não foi feito dessa forma. E ele fala com vocês, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, fica complicado, né? E aí vocês acabam não tendo essa pessoa como líder. Então, ele precisa, sim, ser exemplo, mas também estabelecer metas e indicadores, né? Acho que eu até coloquei aqui, precisa atuar com métricas e indicadores e precisa, sim, fazer um bom trabalho para que a equipe também seja organizada, comprometida, criativa, tá? Às vezes as pessoas confundem também a questão da figura do chefe com a figura do líder. Em que sentido? O chefe é mais autoritário, né, centralizador, e as pessoas acabam tendo uma relação, a base da relação acaba sendo o medo. Então, esse medo, por ter esse medo, existe aquela questão do poder baseado na punição, como eu falei com vocês, eles acabam ficando receosos em pedir, às vezes, uma liberação, né? Ou até mesmo abusar. Alguns profissionais acabam abusando da figura do líder, achando que, por eu ter um líder, uma pessoa que está ali, que me dá exemplo e tal, ele vai ser, né, o camarada que vai deixar que eu falte o meu trabalho, vai deixar que eu não cumpra, né, os objetivos ali propostos, que eu acaba não alcançando os indicadores que foram determinados. Não é por aí, né? Então, a gente precisa saber reconhecer, né? Existe o chefe, existe o líder, que são características realmente bem distintas, o líder bem mais democrático,
é diferente do chefe, que é bem autocrático. No entanto, precisa existir o respeito, o limite, saber que eu, como profissional, né, eu estou ali e eu preciso, sim, dar resultados para aquela empresa, eu preciso ter meus indicadores ali todos atualizados com o meu setor, com o meu grupo. Então, é importante também falar sobre isso, que muitas vezes essa figura do líder, principalmente do líder liberal, né, que eu vou falar a respeito dos 3 tipos de liderança, ele acaba sendo confundido. Né? E o líder pode ser meu amigo? Pode, mas não podemos, então, simplesmente achar que por conta dessa amizade, desse relacionamento, que eu vou abusar, digamos assim, de uma certa vantagem em relação ao meu ambiente de trabalho. O líder precisa entender as prioridades dos colaboradores. Essa questão das prioridades também, né, acaba sendo um tema que a gente precisa conversar muito. Querendo ou não, eu preciso conhecer como está a minha equipe, quais são os problemas que que as pessoas estão passando. Às vezes estou com um problema familiar, o outro está com um problema financeiro, e isso vai envolver, vai impactar diretamente o resultado da minha equipe. Então, se eu conseguir conversar, conhecer, de forma remota fica um pouco mais difícil, né? Na presencialidade, você acaba conhecendo um pouco mais, você sabe quando uma pessoa chega um pouco melhor para trabalhar, um pouco mais triste. Então, você consegue ali administrar, equilibrar até mesmo as atividades. Então, isso é muito importante. Aí eu coloquei aqui, a era do bônus meramente na forma de recompensa financeira passou. Né? Então, realmente, aquela questão que a gente tinha de cada vez mais, né, eu vou dar um bônus salarial, vou aumentar um pouco o salário. Então, isso eu motivava instantaneamente, até hoje. Né? Muitos alunos ainda brincam comigo quando eu falo, quando a gente começa a estudar toda essa relação, né, da administração, todo o processo de como foi. E aí muitos falam assim, nossa, mas eu vou ficar motivado sim, né, se eu tiver aumento salarial. Sim, mas isso é instantâneo. Se você não estiver satisfeito naquele ambiente de trabalho, você pode receber um aumento salarial, que são coisa de meses, semanas, automaticamente você vai ver recompensa salarial. Não adianta, eu vou incentivar o meu profissional mediante essa relação de um aumento. Às vezes, simplesmente um elogio, uma forma de agradecimento, um feedback. Esse feedback é essencial. Tá? O feedback ele tem que ser sincero, não é sempre positivo, mas ele ser sincero, oh, não ficou bom, esse trabalho eu esperava que fosse feito dessa forma, infelizmente não foi. O que a gente pode fazer para que possa melhorar? Então, esse diálogo franco é muito importante. Então, isso sim acaba incentivando, como eu falei lá no início, eu não acredito em motivação, eu não consigo motivar ninguém, eu consigo incentivar e essa pessoa precisa querer ser motivado, né? Aquela questão da automotivação. Eu preciso abrir uma janelinha ali interna e querer ser motivada. Aí sim, todos esses incentivos fazem com que eu me sinta motivado, tá? Então, isso é muito importante. Não adianta vocês lá como líderes acharem que podem mudar o mundo, eu vou motivar todo mundo. Não, eu crio oportunidades, né, para que essa pessoa possa se sentir motivada. Mas se ela não quiser, é difícil realmente. Eu também acho muito importante essa frase. Tempos difíceis não criam líderes. Tinha algumas reportagens no início da pandemia dizendo o seguinte, foram criados vários líderes nessa situação. Empresa X precisou ter novos líderes para tais projetos. Não, tempos difíceis, eles não criam os líderes, eles mostram realmente quais líderes você tem na sua empresa, tá? E quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nessas lideranças, nesses setores. E para isso eu preciso conhecer toda a minha equipe e o que ela vai agregar ali naquela relação, tá? Então, tempos difíceis só mostram realmente o tipo de líder que a sua empresa tem. Algumas pessoas confundem e acham que o líder é aquele que não pode errar em momento nenhum. E ele pode errar, ele vai acertar. Precisa ter esse autoconhecimento, né? Ele também tem fraquezas, ele também pode passar por um momento ali, fazer um trabalho que não foi positivo, não ter bons resultados, não orientar aquela equipe no momento da melhor forma possível. É difícil, é complexo,
mas ele também, né, tem os seus momentos. Então, eu preciso conhecer isso, e vocês, como líderes, também precisam aceitar isso, né? Um líder é um ser humano normal, e vai ter erros e vai ter acertos, tá? Então, essa questão de se culpar muito, se cobrar muito, também pode atrapalhar os resultados do seu setor. E aí, como eu falei com vocês, que eu ia explicar os 3 tipos de liderança, né? Então, ó, ser um incansável motivador, né? Como assim? São os estilos básicos, não é uma receita de bolo, porque não tem como, né? Só que são traços característicos, e a gente sempre trabalha com esses 3 estilos, que são os mais considerados, e eu vou explicar para vocês. O líder autocrático é aquele líder que mais aparecer com o chefe. Nós não falamos sobre a diferença entre ser chefe e ser líder. Então, o autocrático, ele é mais centralizador, ele gosta de tomar suas decisões sozinhos, sozinho. Muitas vezes, até trabalhar em equipe acaba prejudicando o resultado. Então, ele acaba realmente deixando as informações um pouco mais centralizadas. O líder democrático é aquele que gosta de escutar, ele gosta de dividir, né, as opiniões, escutar, ele tem uma preocupação com o feedback, mas ele também sabe tomar algumas decisões sozinho. E o líder livre, em algumas literaturas vocês podem ver até como líder liberal, né? Eu gosto desse termo líder livre, mas em alguns lugares eu já vi também como líder liberal. É aquele que acaba nem influenciando muito, tá? Ele deixa a sua equipe à vontade, total poder de decisão. E aí, muitas vezes eu pergunto, na verdade, eu tinha uma palestra que tinha poucos slides assim, e tinha umas perguntas, né? E aí eu perguntava qual é o melhor estilo de líder, né? Então, como eu explico esses 3 tipos, e falo que o líder autocrático é aquele chefe, né? Tem mais características de chefe, que ele é mais centralizador, não tem tanto contato, né? Não tem muita conversa. E o democrático, né? Como eu falo, que ele escuta mais, dá feedback, todo mundo, quando eu pergunto, falar o melhor líder é o democrático, né? E aí, não existe, na verdade, uma resposta assim, o melhor líder é o democrático, o melhor líder é o livre, é o autocrático. Por quê? Vai depender da situação, vai depender do setor que eu estou. Pode ter momentos, sim, que pode ter uma liderança livre, né, mais liberal. As pessoas podem tomar suas decisões ali sozinhas em algum momento. Às vezes a equipe está precisando disso, de uma certa autonomia. Há momentos que eu tenho que escutar todos, né? Na verdade, no maior número de vezes, né? Eu tenho que escutar toda a minha equipe, tomar decisão, sim, junto, mas eu preciso também estabelecer que algumas decisões eu preciso tomar de forma rápida e às vezes eu vou ter que centralizar uma informação realmente, porque não há tempo, devido à urgência, ou aconteceu algum problema interno na empresa, e eu preciso também saber lidar com essa situação. Então, assim, não existe um tipo perfeito, e sim saber flexibilizar todos esses estilos no momento certo. Então, pode acontecer uma emergência, por exemplo, um projeto que vocês estão desenvolvendo e vocês não vão conseguir chamar a equipe a tempo? Pode acontecer. Isso quer dizer que você vai ser considerado um líder autocrático? Não. Não é sempre que eu consigo ouvir todo mundo o tempo todo. Então, o líder democrático seria o ideal, só que acaba realmente tendo situações que eu preciso saber flexibilizar. E também essa questão da autonomia, né, na liderança livre, ela acaba demandando a alguns setores essa necessidade. Tem setores que as pessoas sentem isso, esse momento, eu gostaria de tomar algumas decisões também, gostaria de ser mais ouvido, não gostaria de ter que passar por toda essa burocracia para que a gente possa mudar, de repente, um processo. Eu queria que o meu setor tivesse uma certa autonomia. E aí a empresa reconhece isso e acaba dando essa liberdade em determinados processos, em determinadas situações. Então, assim, o ideal, se eu pudesse aconselhar vocês, é ter uma flexibilidade, né, em todos esses estilos.
E aí vem uma pergunta, né? Como liderar várias gerações ao mesmo tempo, né? O desafio aí. Por quê? Muitas vezes a gente pensa assim, como é difícil, né? Vamos trabalhar em uma equipe, cada um pensando de uma forma. Então, vocês estão lá no escritório de vocês, né? E aí pensam assim, eu gostaria de trabalhar um pouco mais com aquele meu colega, mas ele pensa muito diferente de mim, então fica difícil, né? Eu não consigo trabalhar em equipe. Às vezes um professor passa um trabalho, você, não, em equipe fica muito difícil. Eu passo por isso. Eu divido os grupos, eu sempre recebo uma mensagem assim, professor, eu quero fazer o trabalho sozinho, não quero fazer em grupo, né? Porque vai me atrapalhar. E aí no ambiente de trabalho, como que vai ser? Né? Você está trabalhando no escritório, precisa dividir, precisa compartilhar, né? Eu preciso ter criatividade para isso, eu preciso estar sempre ali, né, compartilhando com os meus colegas. A empresa precisa ter uma marca, precisa ter um registro, todos precisam ter o mesmo objetivo. Imagina, um escritório de arquitetura e cada um tem um objetivo, cada um tem, né, uma métrica diferente e acaba que a empresa ela fica sem seu registro, sem sua marca, né, sem sua característica. O que essa empresa faz de diferente das outras? Não sei, cada um produz de uma forma, né? Esse profissional aqui produz dessa forma, esse da outra. E aí? Então, a gente precisa ter realmente ali uma concentração dessas ideias para que a gente possa ter uma marca, uma característica, alguma coisa ali que vai impulsionar. A empatia é o momento que nós estamos vivendo. Empatia é muito mais do que simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Acho que é difícil esse papel. Quando a gente fala em empatia, a definição simples é essa, colocar no lugar do outro, mas é muito difícil, nem sempre a gente consegue se colocar no lugar do outro. Na verdade, a gente nunca consegue, né? Porque a gente não sabe o que o outro está sentindo naquele momento, o que ele está passando, a gente sabe de forma superficial. Só que eu tenho que pensar o seguinte, se fosse eu, né? O que eu gostaria naquele momento? Então, de uma forma, né, mais simples, mas respeitando realmente aquele profissional, aquela experiência, sabendo que todo mundo é possível, né, de agregar, e como o André falou, a humildade também faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer isso. Quando você é humilde, está disposto a aprender, as coisas fluem, né? E nunca teve tanta importância a empatia igual agora, né, esse momento que nós estamos vivendo. Então, vocês estão vendo que os professores estão tendo empatia com vocês, vocês muitas vezes têm empatia com nós, professores, né, que temos às vezes uma certa dificuldade de fazer alguma coisa. Eu sempre vejo que vocês estão com essa compreensão, os professores também. Então, isso é o momento, né? E na empresa é assim também. Então, aquele momento de saber reconhecer, ajudar e colaborar. Esse filme que o André falou é muito bom. Ele fala, eu tinha até esquecido desse filme, mas eu assisti há um tempo. E ele tem realmente essa questão do estagiário, né, baby boomers, mas ele contou com outras gerações também para assessorar ele ali, trabalhar em equipe, e deu super certo. Tá? Então, é isso aí, é questão mesmo de um apoiando o outro, né? Pandemia, várias coisas precisaram ser alteradas, vários processos, essa questão da sensibilidade, né, começou a ser mais aguçada, começaram a cobrar muito essa questão, exatamente por isso. Existem gerações com um pouco mais de facilidade, devido a essa questão tecnológica, outros acabam tendo uma situação um pouco mais confortável. Quando eu falo de tecnologia, porque é mais simples falar, mas nós sabemos que tem pessoas que estão realmente, por exemplo, na geração Z, né, que segundo as características é 100% digital, né, trabalham de forma mais rápida, só que não têm os recursos que às vezes os baby boomers têm, né, e não conseguem estar ali enquadrados. Então, são várias variáveis que a gente precisa e deve levar em consideração durante esse cenário. E sim, é um momento muito difícil, muito complexo para todo mundo, e por isso que a gente tanto fala, né, nessa questão de ouvir, de ter empatia, de ter essa questão da autoavaliação, da automotivação, que a gente precisa se automotivar diariamente, né? Não só
nós servidores, vocês estudantes, como profissionais, essa automotivação tem que ser diária e não tem jeito, tem que acontecer. Na minha aula de economia, eles me perguntaram o seguinte, toda lá, né, falando, e a gente tinha uma preocupação, né, em relação à reunião do Copom, tinha preparado toda uma aula, e me perguntaram o seguinte, você pode falar sobre o TikTok e os recursos ali relacionados, a economia envolvida, o TikTok? Fiquei, assim, paralisada, né? Aí eles falaram, porque quanto mais vídeos você assiste, eu não tinha ideia do que eles estavam falando, né? Conheço o TikTok, já ouvi falar, mas não tinha noção do que eles estavam falando naquele momento. Eu conheci o TikTok, mas não tinha ideia que se eu assistisse vídeo que eu ganhava. E aí eu falei, gente, só um minuto. Parei, chamei meu filho de 10 anos e perguntei. Ele me deu uma aula relacionada a essa questão de recompensa, relacionada aos vídeos, à divulgação. E eu fiquei assim em choque. Eu falei, gente, eu preciso me atualizar. Não é o tempo todo mundo precisa se atualizar e às vezes a gente traz uma demanda e acontece no ambiente de trabalho. Às vezes a gente faz um curso, acha que está super atualizado, né? Aquele é o momento e vem alguém, te Tem mostra até uma um coisa... tique tô rica agora, que minha filha está me Ah, contando é? aqui. Aí, tá vendo? Eu nem sei o que é isso. E aí a gente fica, né, tendo que compartilhar essas informações também com eles, essa geração alfa, né? E trazer para a realidade os nossos alunos, que acabam, né, querendo ou não, que vocês motivam a gente o tempo todo. Então, traz uma informação nova, a gente vai pesquisar, vai ver o que é. E no ambiente de trabalho, você fez um curso, acha que está, assim, arrebentando, né? E aí vem uma informação completamente diferente, uma empresa X, um escritório de arquitetura com uma nova linguagem, você, gente, o que é isso? Preciso me atualizar, né? É isso que os clientes querem, né? Então, o que a gente vai fazer? O que o meu grupo pensa sobre isso? Então, é aquela questão de sempre, né? E em relação à minha outra disciplina, foram os meus alunos também. Eu fui falar sobre currículo, né? Então, eu falo sobre modelo de currículo, falo sobre o currículo Lattes, para quem quer, né? Depois fazer um mestrado e tal. E aí um aluno meu falou assim, nossa, muito bacana. E você pode dar uma aula de LinkedIn pra gente? Eu falei, LinkedIn? Quanto tempo que eu não uso meu LinkedIn? Fui ver, eu usei a última vez meu LinkedIn em 2013. Olha quantos anos. Gente, eu vou dar uma aula de LinkedIn. E aí comecei, né, a estudar sobre o LinkedIn. Gente, o que eles precisam realmente? Eles precisam muito mais do LinkedIn do que essa questão do currículo que eu estou ensinando aqui. Então, eu vou mudar, vou reestruturar. Claro que no meu plano não tinha isso, mas tinha lá a questão do currículo. E aí eu trouxe uma pessoa de fora para falar sobre o LinkedIn. Aí falei com um amigo meu, ele falou comigo que existia especialista, né, consultor em LinkedIn. Inclusive, um amigo meu era consultor. Eu, meu Deus, não estou acreditando. E aí são coisas que vão acontecendo. E aí trouxe eles para falar, conversar, tive que estudar, né? Tive que atualizar o meu LinkedIn, como que eu ia falar, como que era um bom LinkedIn, como que era a questão da capa, da foto, do jogo de cores, se o meu não estava atualizado, se o meu estava... Eu tinha uma foto lá e o fundo era transparente, não tinha nada, né? Aquela parte cinza. Então, a gente, é isso, né? É trazer para vocês, e a pandemia tem realmente alterado tudo. E eu comecei a visualizar o seguinte, eles não precisam, no LinkedIn as empresas procuram, né? Então, foi muito mais gratificante, foi realmente atendeu às necessidades deles. E é isso que a gente faz, né? Então, para gente que acha que está, assim, super atualizado, a gente vê que não, conversando com essas gerações, a gente acaba, às vezes, né, tomando um susto com alguns termos, né, algumas novidades. Então, para as gerações também, né, os baby boomers, geração X, acaba sendo, às vezes, um pouco mais difícil ainda de ser inserido e de trocar essas informações. Só que eles têm, assim, uma experiência enorme e que contribui muito, né, com todo esse processo. Então, a gente não pode esquecer disso, e de forma nenhuma.
porque às vezes a questão da ansiedade, né, acaba tornando algumas gerações mais novas um pouco mais independente e achar que sabe tudo. Então, a gente sempre precisa pensar nisso. As outras gerações acabam complementando as gerações posteriores. E aí o líder pós-pandemia, né? Que, na verdade, existe uma grande preocupação dessa questão, mas como que eu consigo liderar a minha equipe? A minha equipe tem que voltar logo para a presencialidade, porque quando eu estou vendo os meus profissionais ali é diferente. Quando você trabalha com métricas, você consegue sim organizar a sua equipe, né? Você tem ali a gestão dos resultados, você consegue trabalhar de forma visual. Então, é tudo como você planeja, como você conversa com a sua empresa, com a sua equipe, deixa realmente o que você quer de forma clara, precisa, com datas, resultados esperados, feedback assertivo. Eu falo muito sobre feedback assertivo, porque o feedback ele é importante, mas a gente precisa também tomar um cuidado com o que a gente vai falar, né? Para que aquele feedback ele traga resultados positivos para a minha equipe, para a minha empresa. E não que eu detone aquele profissional, deixando ele cada vez mais desmotivado, tá? Então é importante o feedback, mas o feedback é assertivo. A questão de manter a equipe unida, né, ainda que distante, é difícil? Mas é importante, né, porque quando eu tenho aquela equipe trabalhando de forma conjunta, ter às vezes um momento da reunião que a gente para bater um papo, né? Eu coloquei aqui, não esqueça do cafezinho. É importante durante a reunião você rir, brincar, conversar. É interessante para o processo, tá? É muito difícil quando você entra numa reunião, tá todo mundo muito tenso, né? Tem que tomar muitas decisões e você acaba não tendo a produtividade esperada porque as pessoas estão cansadas, né? Aí começam a reclamar de pressão, enfim, uma série de variáveis, cada um com suas particularidades, nós sabemos, né? E não tem aquele momento de descontração. Lembrando, como eu falei no início, a gente não pode confundir também, tá? Essa questão da liderança, né, com o abuso, né? A gente ter um líder, alguém que escuta, não é a mesma coisa de eu tenho ali uma pessoa bacana ali do meu lado e se quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, eu não trabalho. Não é bem assim. A gente não pode realmente confundir essa liberdade, essa empatia com não trabalhar, né? Abusar, na verdade. Então, por isso que a gente fala muito sobre isso. Como a chefia ela é baseada no medo, às vezes as pessoas acabam confundindo a liderança e acabam aproveitando, né, de forma equivocada. E assim, as competências mudaram, né? Então eu preciso sim estar mais criativo, né? A gente precisa moldar um pouco e estabelecer melhor como que vai ser a comunicação com a equipe. Existem várias ferramentas hoje no mercado, né, de forma gratuita, que a gente consegue trabalhar de forma simultânea. Então, esse controle, né, que eu coloquei que é possível ser feito de uma forma simples e leve, então a gente não precisa também ficar, né, preocupado com as métricas, estabeleci indicadores, estou preocupado com isso. Não, a gente consegue fazer um controle contínuo, né? E a questão do cafezinho também é muito interessante. A gente parar, ter uma pausa para uma conversa, né? Se a reunião for muito longa, ter um espaçozinho para a pessoa conseguir tomar um café. A gente sabe que, às vezes, né, eu tenho pessoas com necessidades realmente, tem criança em casa, tem idoso, precisa, né, agir alguma coisa e fica, às vezes, comprometido, não consegue nem prestar atenção no projeto, na reunião, no que está sendo feito ali naquele momento. Então, ter esse equilíbrio também é bem importante, né? Olha, eu trouxe esse aqui que eu achei bem interessante, né, que o trabalho remoto, aí como utopia ou realidade, né, porque já existia um estudo aí, em 2019, ó, o IBGE acabou lançando alguns dados de crescimento do trabalho remoto no Brasil. Eu trouxe algumas imagens aqui, né? Essa aqui, uma grande realidade aí de muitas mães, né? Trabalhando com a criança no colo, alguns pais também, né? André é exemplo. Hoje a gente estava numa reunião, ele estava também tomando conta do pequeno dele aí.
Um ambiente, né, aqui livre e tal, ouvindo uma música, muita gente consegue produzir melhor, né, quando não está sob pressão, trabalhando em ambientes realmente abertos. Aqui já trouxe uma imagem, né, de um escritório, um ambiente um pouco mais fechado, só que às vezes a pessoa quer, né, uma flexibilização em relação ao tempo, então existem algumas vantagens, flexibilização do tempo, mais tempo com a família, e alguns momentos de lazer também, então algumas pessoas conseguem equilibrar mais de forma remota, e já vem realmente sendo uma opção de muitas pessoas, e acabou pegando todo mundo de surpresa aí, né, em 2020 a gente acabou tendo que se adaptar de uma forma mais rápida, né, a algumas situações aí do nosso trabalho remoto, mas já vinha sendo realmente analisado. E aí, ó, liderar à distância durante uma pandemia é uma novidade para todos os gestores ao redor do mundo. Então, assim, não é uma questão totalmente nova só para a gente, né? A gente tem que considerar que todo mundo está passando por isso, e esse retorno vai ser difícil sim, mas as realidades, né, também serão, nós vamos conseguir adaptar muito melhor. Então, eu trouxe algumas reportagens, né, que eu peguei falando sobre isso. Impactos da pandemia no futuro dos escritórios e home office. Então, ó, áreas de descontração, espaço de reunião, os espaços de reunião devem prevalecer no lugar de mesas fixas de trabalho, mas tudo dependerá da política de cada empresa. Então, os profissionais, eles também não conseguirão mais se adaptar àquele modelo, né, que tínhamos. Então, não é simplesmente o líder achar que ele vai voltar para a presencialidade, vai voltar tudo como era. Então, algumas coisas precisam realmente ser alteradas. A gente já tem visualizado, tem muitas empresas aí que já mudaram, né, a sua forma de trabalho. Parte dos profissionais já estão trabalhando em casa, e parte, né, algumas empresas voltaram somente uma parte para presencialidade. Então, trabalhando com porcentagens e vendo o que melhor se adapta, né? Então, lembrando, cada empresa trabalha de uma forma, cada setor, às vezes uma empresa tem diversos setores e cada setor trabalha de uma forma diferente, então não é um padrão, não é fixo, não tem que ser daquela forma. E aí que é outra informação, que 77% das pequenas e médias empresas brasileiras adotaram home office durante a pandemia. Com o home office, empresas contratam profissional sem olhar o endereço, né? Isso aqui é uma grande oportunidade, né? Eu falo muito com os meus alunos, quando eles falam, não tem vantagem nenhuma, né? Tem sim, muitas coisas a gente tem que olhar como oportunidade, tá? Então, você agora começa a ter uma outra visão, né? Você pode trabalhar em uma empresa em São Paulo, só que está lá no seu quarto, né? Em uma mesa no seu quarto. Então, algumas coisas também a gente tem que parar, ponderar e saber que pode ser, sim, como uma oportunidade. O resultado de um impacta o resultado do grupo, isso aí também é muito importante. As habilidades serem desenvolvidas de forma coletiva, né? Vocês no escritório saber que o resultado de um vai impactar diretamente a qualidade do serviço de todos, né? Do grupo como um todo. Então, a autoliderança, a produtividade, a empatia, a qualificação, tudo de forma coletiva, tá? Então, eu quero sim investir em criatividade na minha marca. Então, sempre pensar de forma colaborativa, né? De forma que todos consigam contribuir, compartilhar as informações. E esse slide aqui que eu queria que vocês assim pensassem um pouco, né? Como gostaria que lembrassem de você? Quando eu falo em liderança, é importante vocês sempre terem essa frase em mente, mas para a vida, tá? Para a vida. Como, por exemplo, que vocês gostariam que os professores de vocês lembrassem de vocês? Mas como que vocês gostariam de ser lembrados? E assim vocês devem também pensar como líderes, né? Como que eu gostaria de ser lembrado pela minha classe, né? Pela minha turma? Eu saí de um determinado trabalho. Como que eu gostaria que as pessoas lá lembrassem de mim?
como líder, como profissional, como pessoa realmente. Então, assim, se vocês se preocuparem com essa frase, né, eu acho que a questão da empatia, da autoavaliação, ela acaba ocorrendo de forma automática, né? A gente sempre tentando, né, se posicionar, se colocar da melhor forma possível. E eu quero lembrar de novo, todos nós somos seres humanos, a gente não vai acertar sempre, é impossível, tá? Nós vamos ter vários erros, mas é importante que durante esse processo, durante os nossos erros, a gente tente, né, a partir desses feedbacks assertivos, né, também, que são muito importantes, a gente tente sempre melhorar. E aí, se posicionando e tendo essa preocupação. Vocês, como arquitetos, né, como que vocês gostariam que os clientes de vocês lembrassem de vocês? Porque eles vão fazer a propaganda do escritório de vocês, né, da marca de vocês, dos projetos que vocês trabalham. Então, ter sempre essa pergunta aí na mente de vocês, que aí vocês vão conseguir ter bons resultados, né?